última vez, falando sobre a situação de cargas estáticas, né? A gente definiu carga em termos estritamente fenomenológicos, né? Como sendo um conceito criado para tentar explicar um conjunto de fenômenos, né? Que aparecia em determinadas circunstâncias, né? E que envolvia coisas aparentemente invisíveis. Né? A gente usou aquele exemplo, né? Batido, né? Do bastão de âmbar atritado pelo pano, né? E atraindo pedacinhos de papel, etc. e tal. Mas se você olhar ali, né, do ponto de vista mais inocente possível, ali está acontecendo algo incompreensível, né? Assim, a olho nu, né? Não como, por exemplo, nas leis de Newton, quando você empurra um negócio e o negócio anda, né? Você tem uma força, tem uma ação que você faz sobre o objeto que está plenamente visível, né, para você. E você te cabe ali tentar medir, explicar as coisas e tal. Aqui não, aqui é um momento em que você tem que criar conceitos, tá certo? Tem que criar conceitos, tem que criar o conceito de carga elétrica, se você quiser começar a falar desse fenômeno que está aí. Né? Eu não sei como é que eu faria se eu não criasse o conceito de carga elétrica. Né? Eu tenho que ter um certo grau de abstração para explicar uma força que não está se manifestando a partir de uma influência visível, né, para mim. Então tem que pensar em alguma conceituação a mais, né, para falar sobre essa força. E aí a gente partiu, né, justamente da medida dessa força entre dois objetos, né, em princípio dotados dessa propriedade de carga elétrica, né, e chegamos a uma expressão experimental que foi a lei de Coulomb. Né? Dessa expressão experimental, a gente partiu para outra constatação experimental, que foi a constatação de que eu podia somar os efeitos de várias cargas na influência sobre uma determinada carga. Né? Essa força tinha um caráter linear. Né? Então a gente conseguiu passar facilmente, graças a esse fato experimental, né? Do campo da força exercida por uma carga sobre outra para uma força exercida por várias cargas sobre outra. Né? E em seguida a gente foi um pouco mais além, né, mais abstração, né, na veia, né, e procuramos saber a força exercida por uma distribuição contínua de cargas, tá certo? E também conseguimos uma expressão para isso, né? Claro que a ser posteriormente verificada experimentalmente essas coisas todas. Né? Nada nesse estágio, né, do conhecimento dispensa essa verificação experimental. Aí nós estabelecemos o conceito de campo elétrico, né, como sendo um deslocamento da nossa visão. Né? A gente começa a pensar que essa força elétrica, de alguma maneira, é transferida, a responsabilidade da existência dela é transferida para uma outra entidade, que é um campo, né? Que é uma entidade que permeia o espaço inteiro. E, posteriormente, como nós vamos ver, o tempo também. Né? Espaço e o tempo. Né? Então, em cada ponto do espaço, você tem essa entidade, que é uma entidade, como a gente viu, como a força tem caráter vetorial, o campo elétrico também tem caráter vetorial. Né? E o campo elétrico, ele passa a ser uma propriedade do espaço sob determinadas circunstâncias, sob a circunstância de você ter uma distribuição de carga, né, ou superficial, ou volumétrica, contínua, discreta, né, etc. e tal, mas você precisa de uma distribuição de carga e nessas circunstâncias aparece essa propriedade do espaço-tempo que nós passamos a chamar de campo elétrico.
Né? Dada a força elétrica, a gente foi capaz de identificar o campo elétrico. Né? Pensando numa carga pontual, etc. e tal, e numa distribuição de carga, né? Causando forças sobre essa carga pontual, a gente foi capaz de identificar essa entidade, campo elétrico, e nós chegamos a uma expressão que era praticamente a mesma expressão da força, só que descontada a tal carga pontual. Né? Então, o campo elétrico pode ser pensado assim, de maneira muito prática, né? Como força por unidade de carga. Ele vira um conceito acessório, um conceito de força. Mas a ideia do campo é que ele seja um conceito autônomo. Né? Quer dizer, a gente cada vez mais vai se deslocar do conceito de força para o conceito de campo. Né? É claro que tem uma relação entre os dois, etc., mas a gente vai dar como entidade mais fundamental para ser buscada, para ser analisada, justamente o campo elétrico. Né? Então, o campo elétrico, ele obedece uma expressão similar à expressão da força, exceto, como eu disse, pelo fato de que você tem que dividir pela carga de prova, né, que você está considerando. E a gente fez uma série de manipulações na aula passada para mostrar que esse campo elétrico satisfazia uma expressão diferencial também. Né? A gente começou com uma expressão integral, né? E passou por uma expressão diferencial. Né? Essa foi a famosa lei de Gauss, né? Que a gente colocou, e por construção a gente pode entender que essa expressão está dizendo para a gente que as cargas são a fonte do campo elétrico. Né? Você vai ter campo elétrico se você tiver uma certa distribuição de carga dentro do volume que você está considerando. Né? Aí nós passamos do conceito de campo elétrico para o conceito de potencial elétrico. Né? Então, a gente pensou que da expressão que a gente tinha do campo elétrico, né, a gente podia expressar, né, esse campo elétrico em termos de uma certa função escalar, né, φ, né, que nós chamamos de potencial eletrostático, certo? Claro que se você substituir isso daqui aqui, né, você vai ter que o laplaciano desse φ é menos 4πρ. Né? E você tem uma equação derivada da lei de Gauss, que é a equação de Poisson, certo? Essencialmente. Essa equação de Poisson, você tem vários tratamentos possíveis para ela, etc. e tal. É bom dizer que quando a gente escreveu isso daqui, nós estamos pensando que esse ρ representa a totalidade da distribuição de carga que você tem no espaço todo, certo? Então, você está pensando, ao escrever isso daí, que toda a fonte do campo elétrico está englobada ali pela distribuição, né, volumétrica de carga, esse ρ que a gente considerou antes. Mas, na prática, não é bem assim, né, que as coisas acontecem. Né? Quer dizer, na prática, você muitas vezes se restringe a um volume finito. Né? E você vai ter distribuições de carga ou outras circunstâncias que vão influenciar o campo que está ali dentro. Né? Aí a gente pôde escrever uma expressão que vai levar em consideração não só a distribuição de carga, que está apenas dentro de um certo volume V, como a distribuição de carga que está fora desse volume V. Né? Está em outras circunstâncias. Aí a gente usou um teorema, que foi o teorema de Green, né, para escrever uma expressão no final da aula passada, que era essa daqui. Né?
Isso aqui nós escrevemos como sendo menos I em escalar gradiente de 1 sobre 9 de R menos R menos. Isso tudo integrado sobre a superfície S. Aqui nós temos um volume V, o V está igualzinho a um R, né? Vou corrigir isso enquanto dá tempo. A gente tem uma integral sobre todo esse volume V, essa superfície S é a superfície que limita esse volume V, né? E aqui aparecem, esse objeto está aqui, nós nomeamos, né, como dφ dn, linha, vamos botar uma linha assim, esse n, porque esse n é o vetor normal a um elemento infinitesimal dessa superfície S, tá certo? Então isso daqui vamos dizer, derivada direcional na direção desse vetor em cada ponto da superfície S, que a gente está chamando de dφ dn', né? E aqui aparece o mesmo a dn', né? Novamente, né? Esse objeto está aí. Então, essa expressão, ela envolve, né, como a gente falou na última vez, ela envolve a especificação do potencial sobre a superfície que limita o volume, né, e a especificação da derivada normal, né, desse potencial também na superfície que envolve o volume, né, as duas coisas. Como eu comentei, essa especificação dupla, em geral, não é consistente. Se você especificar o potencial sobre uma determinada superfície, você joga aqui, faz essa conta, vamos dizer assim, e, ao final, a especificação que você fez da derivada normal do potencial sobre a superfície pode ou não concordar com o resultado que você obteve, né? Se ela não concordar, você está com um problema insolúvel na mão, você está com uma solução contraditória, né? Então a gente chama essa situação de superdeterminação do problema, tá certo? O problema tem mais vínculos, né, na sua especificação do que são aceitáveis, né? Você não pode especificar em geral, não estou falando que sempre acontece isso, mas que em geral você não pode especificar sempre a função e a sua derivada normal em toda uma determinada superfície, sob o risco, aí depende do tipo de equação diferencial que você está considerando, você pode chegar em consistências, né? Então, esse fato que eu falei para vocês nos avisa que essa é uma expressão que, em geral, é uma espécie de relação integral, tá certo? Para o potencial, ao invés de ser uma expressão concreta para eu fazer a conta. Ah, não, vou lá fazer a conta e vou obter o meu potencial. Não é exatamente isso, né? Até aqui é uma conta que pode ser feita, aí você escolhe ou isso, né? Porque você só pode especificar o φ, né? Vai ser ou o dφ dn, é outra conta que pode ser feita, né? Mas o resto envolve o φ, envolve o conhecimento do que você está querendo calcular, tá certo? Desculpe, se eu especifiquei o φ, o resto envolve o dφ dn, que isso você só vai saber depois que fizer a conta, né? Então é uma cobra mordendo o rabo aqui, né? Essa expressão é enganadora nesse sentido. É enganadora, mas é útil, como a gente vai ver. A gente tem situações que a gente pode utilizar essa expressão do ponto de vista tático, do ponto de vista operacional, né? Então, surgiu uma dúvida interessante, né, na aula passada. Deixa eu só repetir aqui a questão. Na verdade, eu comecei a dar uma pista aqui. Eu falei que essa distribuição de carga que aparece nessa lei que está aqui, em geral, é a distribuição de carga que gera esse campo completo, tá certo? Essa aqui é a ideia, quer dizer, é uma distribuição de carga que está
exclui quaisquer outras distribuições de carga no volume que você está considerando. Né? É tudo, todas as cargas que estão presentes. Como essa não é a situação original, você pode pensar que um pedaço da tua distribuição está dentro do volume e outro pedaço está fora desse volume. E esse pedaço que está fora pode estar criando as condições de superfície, né, para especificar o φ ou para especificar o dφ/dE. Né? Então, na situação em que você tem a totalidade das suas cargas contidas dentro do seu volume, né, você pode levar esse volume, né, para infinito, e ao levar esse volume para infinito, natural supor que o teu potencial vai assumir o valor, vai ser a função nula, não é o valor nulo, é a função nula sobre a superfície que limita o volume no infinito. Essa função nula também vai ter derivada normal nula, e essa integral toda, essa parte toda vai se anular. Né? E aí você volta a ter a especificação do potencial compatível com o que você tinha pensado antes. Né? Que o teu potencial é simplesmente essa integral da densidade de carga sobre o volume inteiro. Né? Integral da densidade de carga dividido por módulo de R menos R. Ok. Essa expressão que estava aqui, ela vinha do teorema de Green, né? Que a gente deduziu rapidamente aqui, que era essa expressão aqui, né? Você tinha integral sobre V de φ Laplaciano psi menos psi Laplaciano φ de 3R igual integral sobre S de φ de psi dm menos psi de φ dm dm. Aqui deixa eu estar especificando R menos R', deixa eu linha e parte. Né? Aí a gente pode usar essa expressão para escrever uma forma alternativa a essa que está aqui, usando o método da função de Green. Certo? No caso da história, né, a gente vai definir a função de Green de R como sendo 1 sobre módulo de R mais um certo f de R', de modo que, quando você aplica o Laplaciano nessa função de Green, a ideia é que você obtenha menos 4π delta de R menos R'. Significa que o Laplaciano desse f tem que ser zero, tem que ser anulado. Então, esse f é uma certa liberdade que eu tenho na especificação da função de Green, que pode ser utilizada para definir as condições de contorno que eu vou usar para especificar a função de Green. Tá certo? Isso aqui a gente já introduziu na aula passada, né? Quer dizer que essa função 1 sobre módulo de R menos R', ela introduz, né? Você colocar 1 sobre módulo de R menos R' aqui, é possível provar com alguma facilidade que isso dá menos 4π vezes a delta. Né? E a função de Green, escrita nessa forma, né, ela tem esse f como possibilidade de flexibilizar o G de modo a adaptá-lo às diferentes condições de contorno que a gente impuser na nossa teoria. Né? Então vamos colocar, por exemplo, essa expressão
ao psi, né, como sendo G, tá certo? Aqui nessa expressão, e o φ como sendo o potencial eletrostático, né? E a coisa que a gente vai obter vai ser a seguinte, que é o φ de R é igual a integral de R é melhor escrever assim, porque a gente não está necessariamente dizendo que o F depende de R menos R', né? Então, usando o psi como sendo o G, né, a gente tem uma modificação dessa expressão que está aqui, né, onde aparece 1 sobre módulo de R menos R', passa a aparecer o G, né, pura e simplesmente. Né. E agora a ideia, quando você usa uma função de Green, é você explorar essas condições de contorno para você zerar ou um termo ou outro termo ali da expressão para o potencial. E aí você transforma essa expressão do potencial de uma maneira prática mesmo de calcular o potencial. Tá certo? A gente falou, né, definiu na última vez, 2 tipos de condições de fronteira, que são as mais populares aqui nesse problema. Né? As condições de Dirichlet e as condições de Neumann. Né? Dirichlet significa requerer que o teu potencial seja nulo, vamos dizer assim, na superfície da S, né, que limita o nosso volume. E as condições de Neumann significa você pedir que dφ dm seja nulo ou na superfície. Falar que é nulo não é tudo, você tenha ele bem definido. Né? Pode ser zero ou pode ser uma certa função bem especificada, né, de R, né, de R', no caso. Então, como é que a gente pode implementar isso com o auxílio desse F? Né? Se eu quiser utilizar, né, as condições de Dirichlet, né, eu posso pegar e escolher o F, né, de modo que esse G, quando o R', né, se referir à superfície S, seja zero. Certo? Então aí eu tenho o meu potencial especificado sobre a superfície S, tá certo? E ao eu escolher o G como sendo zero sobre a superfície S, esse termo que está aqui cai fora. Tá certo? Então, vamos lá. Uma primeira possibilidade aqui é escolher F de modo que então isso implica no nosso φ de R ser integral sobre V O de R min G de R R min D3 R min mais, na verdade, menos 1 sobre 4π integral de φ dg dn' dA. Então aqui, essa parte da história está toda bem conhecida, tá certo? Porque se você está especificando condições de Dirichlet, você chegou e falou,
eu sei quem é o φ dentro da superfície S, né, ao longo da superfície S. Então essa função aqui é uma função bem conhecida. Não sei quem é o φ ao longo de todo o volume, mas eu sei, por construção, pela demanda que eu estou fazendo das condições de contorno, eu sei quem é o φ sobre a superfície S. Tá certo? Então essa expressão aqui é uma expressão agora prática, que me permite calcular a história. Se eu calculei a função de Green, de modo que a função de Green se anule sobre a superfície S, o que eu fiz escolhendo o F adequadamente, tá certo? Se eu calculei a função de Green com essas condições, eu conheço a função de Green, eu conheço a distribuição de carga interna ao volume, eu conheço a especificação do potencial sobre a superfície e calcular isso daqui está tranquilo, porque eu conheço o G, né? dGdN é calcular o gradiente e projetar na direção da normal, tá certo? Então, o que eu quero dizer aqui é que isso aqui não simplifica tanto assim a tarefa, mas é uma expressão operacional. Porque é possível, em princípio, eu usar essa expressão para calcular o φ. Tá certo? Calculado o φ, tomo menos o gradiente dele, calculei o E. Tá certo? Tião, aí quando você está dando esse valor de G avaliado sobre a superfície, ali, por exemplo, você falou que ele é igual a zero na superfície. Isso você está dando o valor daquela integral ali que você está jogando para zero, ou você está dando o valor do próprio G só? Estou dando o valor do G. Certo. O G ele é calculado resolvendo essa equação, tá certo? Mas essa é uma equação diferencial. Toda equação diferencial tem que ter condições de contorno para você poder resolver. A equação diferencial, a gente devia se acostumar a pensar como a equação em si mais as condições de contorno. A solução varia, né? Se você variar as condições de contorno. Então, você impôs essa condição de contorno a essa equação diferencial que está aqui. Suponho que a gente seja capaz de resolver essa equação diferencial sujeita a essa condição de contorno. Aí eu tenho G. Eu tenho G e, com isso, sabendo que ele é nulo sobre a superfície S, eu zero esse termo que está aqui. Aí acabou a minha superdeterminação. Essa expressão aí é perfeitamente operacional para eu sentar e fazer a conta, se for o caso. Tá certo? Então, essa é a primeira história. E a segunda história, a gente poderia pensar, vamos então escolher as condições de contorno de modo que o dGdN seja zero, tá certo? Só que isso já não é mais tão fácil assim. Né? Vamos ver por quê. Então, se eu pegar a equação do G, né, vamos ver aqui, condições de nós, né? Então, o G satisfaz essa equação aqui. Se eu integrar essa equação sobre o volume todo, né, eu vou ficar com isso. Integral sobre V. No Laplaciano de G, esse Laplaciano está sendo calculado em relação a R. Né? Tá certo? E o Laplaciano pode ser visto como o gradiente do divergente, o divergente do gradiente. Tá certo? Então, eu posso pensar que o divergente em relação a R' do gradiente em relação ao mesmo R' do G de
relação ao volume de um lado, eu tenho que integrar em relação ao volume do outro, e do outro lado vai aparecer menos 4π. Tá certo? Então é isso que essa integral tem que dar. Né? Só que isso que está aqui, né, usando o teorema da divergência, a integral do divergente de alguma coisa. Né? Então, essa integral sobre o volume do divergente de alguma coisa se vira a integral sobre a superfície que limita o volume da componente normal, né, em relação ao volume. Então, isso vai dar o gradiente R' do G, GR' escalar P' dA'. Mas isso é a integral sobre o S mais a área do S2. Tá certo? A área do S2 é infinita. Tá certo? Porque ela é a área que limita o volume todo do teu espaço. Então, se essa área é infinita, o que você está fazendo aqui é, de fato, dividir por infinito. Né? Portanto, esse objeto que está aqui vai para zero. Independente da especificação que você fez das condições de contorno sobre essa superfície e no infinito. Dá para perceber? Mas se eu falar que a área φ igual a uma constante, vai ficar área sobre área, não vai ter esse termo infinito. Agora, quem disse que você falar φ igual a constante sobre S vai ser obedecido depois que você fizer aquela conta ali? Esse é o problema. Né? Eu tenho que conseguir especificar, lembra que aqui a questão é especificar as condições de Neumann. Eu estou querendo dizer o seguinte: para calcular o φ, eu vou especificar a derivada normal dele sobre a superfície. E mais nada. Por quê? Especificar a derivada normal e o próprio φ pode ser inconsistente. Tá certo? Então, eu estou trabalhando como se eu tivesse especificado a derivada normal do φ. Portanto, eu abro mão de especificar o φ. Então, essa solução que você está dando aqui está pressupondo que sobre essa superfície, por exemplo, sobre essa aqui, por exemplo, ele pode ir para zero, alguma coisa desse tipo, mas sobre essa superfície ele tem que ser constante. Quem falou que ele tem que ser constante? Certo? É desse dilema que a gente está tentando fugir. Aqui. Dick. Eu tenho uma pergunta também sobre essas coisas da condição de contorno do φ, do derrom N. Você falou que gera a condição de contorno, são as cargas que a gente não está levando em conta, né? Do lado de fora da superfície. Mas parece que quando você, fisicamente, né, que corresponde a você colocar um monte de carga fora da superfície que você está levando em conta, e não levar eles em conta na sua conta, né? Quando você engendreia essa situação, o que você está fazendo é especificando o φ na superfície, né? Porque essas outras cargas determinam o φ na superfície, pela integral normal. Ou dφdn. Mas o que você tem que fazer para fixar fisicamente o derrom φ e derrom N na superfície? Tipo, o que você tem que montar para fixar que o derrom φ e derrom N seja uma coisa? Porque, sei lá, quando for fazer condutores, né, você colocar um condutor fixa o potencial naquela superfície. O que você faz? Coloca naquela superfície para que você fixe o derrom φ e derrom N nela. O que eu coloco, assim, que tipo de superfície na prática eu uso para fixar o derrom de φ e derrom de N? Qual é a condição física, né? Que se você montasse, você teria fixado o derrom φ e derrom N ao invés de ter fixado o derrom φ, ter fixado o φ. Entendeu? Estou tentando entender, peraí. Aí, por exemplo, se você colocar um condutor na superfície, você fixou o φ lá, que é dado o condutor vai estar um certo potencial e você escolheu qual potencial vai estar lá. O que você tem que fazer para escolher que naquela superfície você tenha determinado o seu derrom φ e derrom N? Não sei. Entende, mais ou menos? Então, entendi agora seu programa e a resposta é não sei. Porque parece que quando você monta uma situação, parece que você
você montasse uma situação qualquer, parece que as cargas lá de fora terminariam os dois juntos. Mas você quando está montando, só pode, né, ter como objetivo escolher um deles. Né? Porque a natureza resolveu o problema de escolher um outro. Então o que você faz para escolher um e não o outro? Toda essa questão... Porque um é o condutor, eu sei, o outro eu não sei. Toda essa questão é questão de conveniência, né? Do ponto de vista físico, toda essa questão é questão de conveniência. Então, eu tenho que confessar para você que eu não tenho experiência suficiente para te dizer quando é mais conveniente escolher as condições de Neumann ou as condições de Dirichlet, né? Assim, num problema específico. Estou falando de um dielétrico, não. Estou falando de um condutor, não. Estou falando de, sei lá, de algum outro tipo de material, etc. Então, eu não sei te dizer isso, né? Mas, sob condições bastante gerais, se você, o que eu estou falando aqui é isso. Se você, se for conveniente para vocês escolher as condições de Dirichlet, né, essa é uma situação onde você pode fazer isso. Tá certo? Uma situação em que você tem um interesse no potencial numa região intermediária entre uma região finita e limitada e o volume de todo o espaço-tempo. Vamos dizer assim. Você está interessado no que vai acontecer aqui, né? Nessa direção. Aí, nessas condições, as condições de Neumann funcionam dentro dessa fórmula que está acontecendo aí. Então, sendo bem honesto com você, não sei quando é que você pode, quando é que a física te permite escolher condições de Neumann, né? Não sei te dizer isso. Você está falando se eu estou entendendo bem, a sua pergunta é essa, né? Ou não? Eu acho eu não entendi. Eu só vou dar outro exemplo para ver se você entendeu, você me dizer se você entendeu qual é, né? Porque você está falando se for conveniente escolher isso. Mas na minha cabeça, né? Eu não tenho escolha, né? Ou a situação pede uma, ou a situação pede outra, né? Tipo, outro problema de, sabe, condição de contorno, corda, né? Corda vibrante. Peraí, na sua cabeça é uma coisa, na matemática é outra. Tipo, na aplicação da coisa. Na matemática, pelo menos na matemática fria que está aparecendo ali, você tem as duas opções. O problema é quando você vai usar uma opção, quando você vai usar a outra. Exatamente. Né? Essa que é a questão. E, assim, a situação em que eu vou usar condições de Neumann é que não é clara o suficiente para mim, exceto num caso como esse, né? Assim, numa situação como essa, você pode usar condições de Neumann. Agora, como é que você vai especificar essa derivada normal aqui? Isso eu não sei. Não sei te dizer. Tá certo? Beleza. Aí, se a gente tiver, né, um problema desse tipo, em princípio, né, só para deixar claro o que o Tarek está falando, né, em princípio, a gente poderia especificar o potencial, né, observando que esse cara que está aqui tende a zero, o que significa que você, independente do que o φ for ser aqui nessa superfície, né, essa expressão é uma expressão operacional do ponto de vista matemático para você calcular o teu potencial, né? Agora, a física é um outro capítulo da história, importantíssimo, né? A física tá bom, você resolveu usar as condições de Neumann, né? Então me dá as condições de Neumann aí, cara, entendeu? Como é que eu vou especificar essas condições, em que circunstâncias eu consigo especificar essas condições, sendo que parece sempre ser muito mais natural especificar o potencial, né? Simplesmente. Certo? Eu acho que é isso que você estava querendo dizer, ou não? É mais ou menos. Tem uma outra detalhe aqui, mas... Vamos lá, insista em outro detalhe, vamos lá. É porque, tipo, se tem uma determinada situação física, eu não tenho escolha de qual condição de contorno usar. A situação física me dá a condição de contorno. Não, você sempre tem escolha. Mas, por exemplo... Sempre. Por exemplo. A tua escolha é matemática. A situação... acho que talvez eu esteja começando a perceber o que você está falando.
A situação física, ela é que nem assim. É tipo, se a corda não está presa de um lado, eu não posso escolher a condição de contorno dos extremos fixos, que é outra situação física. A condição de contorno não é a mesma da corda de extremo fixo da corda de extremo livre. Não faz sentido escolher a condição de contorno que os dois extremos da corda estão fixos, se a corda está livre de um lado. Então a situação me fala mais ou menos qual é a condição de contorno que eu vou usar nesse caso da corda. Tipo, sim, não. Então aí a questão é, qual é a física bom exemplo que fala para mim e fala, a condição de contorno você tem que usar essa, para o outro não faz sentido, porque a outra não é a mesma situação. Não, entendi. É mais ou menos isso. Agora seu exemplo aí da corda foi bom. Porque você está falando, é mais conveniente nessa coisa da superfície infinita usar a condição de Neumann. Pô, mas talvez eu não possa usar a condição de Neumann, porque talvez não seja a situação é. Não, peraí, eu não falei que é mais conveniente. Se eu falei isso, falei errado. Tudo bem, desculpa. Eu quis dizer que é possível, né? Sim. É possível usar a condição de Neumann. Se é mais conveniente ou não, depende disso que você está falando. Depende, né, da ponta da corda estar solta ou não. Tipo, a situação fixa é a equação diferencial e a condição de contorno. Então como é que eu olho para uma situação física e vejo qual é a condição de contorno que está nela? Porque a situação física vem com a condição de contorno preparada. Eu sei que se você colocar um condutor na superfície, a condição de contorno vai ser, tudo naquele condutor vai estar um certo potencial constante. Agora eu não consigo pensar na minha cabeça quando eu vou olhar para a condição física e falar que a condição que ela está pedindo de Neumann, porque eu não tenho a visão histórica, né? Quando a condição é a condição física, que é a equação, e a condição de contorno é a de Neumann, eu olhar assim, né? Que eu vejo superfície, já fiz lá, física 3 fala, superfície determina o potencial aqui. Qual é a condição física que vem determinada com a condição de Neumann? Era essa mais ou menos a minha pergunta. Para essa pergunta, a resposta continua sendo não sei. Tudo bem. Mas então, agora a pergunta está mais clara. Não é claro, sim. Obrigado. Legal. Beleza. Né? Então, essa expressão, a ideia toda de mostrar essa expressão, de trabalhar um pouquinho com ela para vocês, era justamente reconciliar a gente com todo um trabalho que a gente fez, né, em eletro 1, eletro 2, etc. e tal, de calcular soluções, né, para a equação de Poisson sobre as mais variadas condições de contorno que aparecem pela frente. Então, de onde sai essa necessidade tão premente das condições de contorno? Essa expressão que está aqui mostra claramente, né, o papel das condições de contorno, da onde elas saem, né? Então, vamos dizer assim, isso dá um certo sossego para a gente. Pelo menos para mim deu, quando eu vi a primeira vez. Né? Beleza. Vamos mudar um pouquinho de tema aqui, né, e falar sobre energia, certo? Então, em princípio, né, da forma como a gente calculou ou introduziu, né, o conceito de potencial, né, o potencial estava relacionado ao trabalho que você realiza quando você traz uma carga de uma certa posição A para uma certa posição B. Né? Então, você pode dizer que esse trabalho, quando você traz a carga do infinito para uma certa posição fixa, tá certo? Você pode definir isso como energia potencial eletrostática associada com essa carga, tá certo? Vamos chamar de WI essa energia. Isso você pode escrever como QI de RI. Estou usando aquela expressão que a gente deduziu antes, né, sobre o trabalho. Né? O trabalho integral menos integral de F escalar dL. Né? E aí a gente usou a expressão da força eletrostática em termos do campo, a expressão do campo em termos do potencial, e a gente viu que era a integral de dφ, essencialmente, portanto dava a diferença de potencial
de φ no ponto B menos o φ no ponto A. Aqui nós estamos pensando que o ponto A é o infinito e que o potencial no infinito está sendo submetido a essa condição de contorno ser zero, ser nulo. Né? Então, esse trabalho para trazer uma carga do infinito para uma certa posição, né, no espaço, que chamamos de RI, né, é o que nós estamos definindo como energia potencial. Tá certo? Esse potencial, por sua vez, né, ele, se eu tiver uma certa distribuição discreta de cargas, né, eu vou ter ele dado por isso aqui, somatório de J igual a 1 a N menos 1. Vamos supor que essa seja a enésima carga, né, que eu estou colocando ali naquela distribuição. Então, todas as outras cargas, toda a minha distribuição de carga eu montei trazendo cargas do infinito e colocando nas suas devidas posições, tá certo? Então, esse potencial, né, é o potencial que vai afetar essa nova carga QI, e ele é montado por uma distribuição de cargas que envolve essas N-1 cargas que eu trouxe antes, tá certo? Então, se foi. Nesse caso, não tem um problema de precisar de uma energia infinita para trazer uma carga do infinito até uma posição? Em princípio, não, né? Porque o que a gente viu, para trazer da posição B A para a posição B, o que interessa é a diferença de potencial. Né? Em princípio, não deveria ser uma energia infinita se o potencial fosse sempre finito. A ideia é que o potencial no infinito seja zero e o potencial num certo ponto seja lá. Certo? Tem lá um certo valor. Né? Será que... Bom, a gente vai chegar a uma história de energia infinita, mas não por isso. Num segundo aqui a gente vai chegar. Né? Mas não por isso, pela simples definição de você pegar e trazer. Você não requer uma energia infinita para trazer uma carga do infinito para uma certa posição. Certo? Esse daí é o potencial, esse φ, para trazer uma carga, né, na posição RI, dado que eu já tinha N-1 cargas, né, no espaço. Isso. É isso aí. Eu montei essa distribuição primeiro, e aí eu estou pegando uma última carga, QI, né, e estou trazendo para uma certa posição, RI, ali. Então, esse é um trabalho que eu faço para fazer isso. Né? No princípio. Então, esse trabalho, né, portanto, é QI vezes isso, tá certo? E eu posso somar o trabalho que eu fiz para trazer essa carga ao trabalho que eu fiz para trazer todas essas cargas para lá, tá certo? Então, esse trabalho total, ou seja, sem energia potencial total, vai ser soma de igual a N da soma J menor que I, PJ, sobre RI menos RJ. Né? Isso é uma forma de dizer que as cargas são todas diferentes, elas estão em posições diferentes, tá certo? Ou seja, essa coisa que é não singular não tem infinitos, justamente nessa expressão. Não estou trazendo uma carga para a posição da outra. Se eu estivesse fazendo isso, eu estaria obtendo infinito. Né? Eu estou trazendo uma carga para uma certa posição que, em princípio, é diferente da outra. Né? Isso também pode ser escrito de uma outra maneira, né, mais fácil de generalizar, que vai ser o seguinte: soma sobre I e sobre J diferente de I, de QI, PJ,
sobre módulo de RI menos RJ. A diferença aqui é que eu estou somando duas vezes, né? Estou somando Q1, Q2 e Q2, Q1. Então eu tenho que dividir por 2 esse cara, tá certo? O módulo de R1 menos R2 é igual ao módulo de R2 menos R1, né? Também, né? Então eu tenho que dividir por 2 essa história. Mas, em princípio, se eu estou falando de uma distribuição discreta de cargas, essa expressão está completamente tranquila, bem definida, sem problema nenhum. Cada carga na sua posição, não tem duas cargas na mesma posição, né, por hipótese, né, então está tudo certo. Né? E como é que eu generalizo isso que eu acabei de fazer para uma distribuição contínua de cargas? Em princípio, formalmente falando, a generalização é bem simples, né? 1/2 da integral de ρ de R por de R' sobre módulo de R menos R' d3R d3R'. Né? Então você pensa que ρ de R d3R é uma carga infinitesimal do volume d3R, ρ de R' d3R' é uma carga infinitesimal dentro desse volumezinho d3R', e você raciocina mais ou menos da mesma forma que você fez com as cargas discretas. A diferença aqui é que a notação nos trai, né? É uma integral, né? Então a integral vai fazer o R passar pelo R', e o R' passar pelo R. Então aqui vão ter infinitos dentro dessa história. Né? Mas você vê, em princípio, né, é um problema muito mais de notação, né, do que propriamente um problema físico. Né? A notação para o contínuo, para a distribuição contínua de carga, produz esse problema, né, em princípio. Bom, isso eu posso escrever também como integral sobre V, ρ de R, φ de R, d3R, né? E eu posso lembrar que o ρ de R, né, também pode ser expresso em termos do φ, através da equação de Poisson. É menos 1 sobre 4π laplaciano de φ. Tá certo? Então isso aqui dá menos 1 sobre 8π agora, integral de φ laplaciano de φ de 3R. Né? Esse laplaciano eu posso fazer uma integração por partes dele, né? Esse cara pode ser visto como divergente de φ gradiente de φ, tá certo? Menos gradiente de φ escalar gradiente de φ, tá certo? Esse termo, quando eu colocar uma integral de volume, que em princípio é um volume que engloba toda a distribuição de cargas do universo, vamos dizer assim, então ela está no infinito, vou colocar condições de controle de φ indo para zero no infinito, posso desprezar esse termo que está aparecendo aqui. Né? Então vai sobrar esse termo que está aqui, que é 1 sobre 8π, já levando esse sinal em consideração, integral do módulo do gradiente de φ ao quadrado de 3R. Certo? Mas gradiente de φ menos o gradiente de φ é o campo elétrico. Né? De modo que isso aqui expressa essa densidade de energia, essa energia, pura e exclusivamente em termos do campo elétrico. Tá certo? Interessante aí observar que essa entidade, campo elétrico, né, é uma entidade que possui ela mesma energia. Tá certo?
Você pode associar uma energia ou uma densidade de energia, né? Se você tem um campo como sendo um cara que depende da posição, então você tem uma densidade de energia do campo elétrico que é módulo de A ao quadrado sobre 8π. Tá certo? Então ele passou a ser um cara físico, né? No final das contas, né? As coisas físicas são as coisas que têm energia, tá certo? O campo elétrico acaba de mostrar que tem energia, ele mesmo, tá certo? A respeito disso tem uma frase interessante aí que costuma ser dita pelo Mário Novelo, mas que o Nelson me falou que foi ele que criou, ele reivindicou a criação dessa frase. A frase é: caio, logo existo. Porque, bom, a frase requer a relatividade geral, né? Toda e qualquer coisa que possui uma densidade de energia associada, possui uma energia associada, interage com o campo gravitacional, né? Se essa coisa não possui uma energia associada, ela não interage nem com o campo gravitacional e, portanto, não há como chegar a estabelecer a existência dela. Tá certo? Então, daí a frase do Nelson ou do Novelo, eu deixo eles brigarem aqui para ver quem é que falou isso. Né? Eu que não falei, mas eu gostei. Achei a frase legal. Caio, logo existo. Né? Então o campo elétrico cai. O campo elétrico cai. Cai mesmo. Exatamente. Né? Ou seja, o campo elétrico, né, a partir desse dado, dessa constatação que está aqui, né, ele pode ser associado a uma entidade física, de fato. Né? A sua existência autônoma. Né? Beleza. Então era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês sobre eletrostática, certo? É uma revisão, né, sobre a eletrostática e nosso próximo passo agora vai ser fazer uma revisão similar sobre a magnetostática, tá certo? Então, a eletrostática consumiu talvez, sei lá, um mês dos cursos de graduação de vocês, né? E consumiu uma hora e meia aqui, né? Então, isso não quer dizer de forma nenhuma que a eletrostática seja uma coisa menor ou uma coisa menos importante, de maneira nenhuma. Isso quer dizer apenas que o foco da gente está em outra direção. Né? E a gente está fazendo uma revisão justamente para a gente partir de um ponto onde está todo mundo confortável, né? E progressivamente introduzindo outras visões conceituais sobre o campo elétrico, sobre o campo magnético, sobre os fenômenos eletromagnéticos em si. Eu vou fazer diversos ajustes aqui nessas notas de aula, tá certo? Como eu prometi para vocês, né? E eu espero estar enviando essas notas de aula para vocês até segunda-feira, tá certo? Isso depende do tempo que eu vou ter aí nesse final de semana e no fim da semana também, né? No fim de semana, fim da semana. Fim da semana é sexta-feira só, né, gente? Está faltando pouco aí, então vamos lá. Minha ideia também é colocar já, que nessas notas também não tem exercícios ainda nas notas mesmo, né? Mas a minha ideia é colocar esses exercícios junto, né, com as notas, quer dizer, os exercícios associados com essa parte eletrostática junto com a parte eletrostática, assim por diante. Né? A primeira lista, inclusive, deve sair quando?
Com as notas. As listas, os exercícios, a minha ideia é que eles saiam associados com as notas de aula. Mas a lista de exercícios serão os exercícios que estarão nas notas? Sim. Tá. Como eu disse, não é para entregar. Né? É recomendável fazer esses exercícios, né? Porque a prova vai constar de alguns desses exercícios. Né? 80% dela vai constar das listas de exercícios que forem divulgadas. Né? Ok. Bom, então, campo elétrico, né, vamos dizer, foi o primeiro, vamos dizer assim, força elétrica, né, foi o primeiro conjunto de fenômenos, né, que a gente abordou aqui, mas tão antigo quanto o campo elétrico é o campo magnético, são os fenômenos magnéticos, né? Tão antigos como os fenômenos elétricos são os fenômenos magnéticos, conhecidos mesmo desde a antiguidade e tudo, né? E claro que aqui não se trata de uma abordagem histórica, né, para dizer o que aconteceu, quem viu o que primeiro, quem deu o nome do que, etc. e tal, mas sim de uma questão mais sintética, né? Há uma diferença que chama a atenção, as duas diferenças que chamam a atenção logo desde o início em relação dos fenômenos magnéticos em relação aos fenômenos elétricos, é que num primeiro momento você não consegue gerar, né, fenômenos magnéticos com cargas magnéticas, tá certo? Você sempre obtém fenômenos magnéticos a partir de pares de entidades, vamos dizer assim, presentes, né, necessariamente presentes, para que hajam esses fenômenos magnéticos. As entidades você pode chamar de polos, porque você tem, sei lá, uma barra de um certo material magnético, um pedaço da tua barra, se você tiver duas barras similares, um pedaço da tua barra vai atrair outro, se você virar outro pedaço dessa barra vai repelir o outro. Então você fala, tem duas coisas diferentes aqui. Então, deixa eu isolar, né? Então vou cortar a barra em dois, né? E ver se eu consigo pegar esse cara aqui e fazer uma descrição igualzinha do campo elétrico, da força elétrica. Os caras iguais se repelem, os caras opostos se atraem, né? Fica parecendo que é isso que está acontecendo quando você olha pela primeira vez para o fenômeno. Mas quando você corta a barra em dois pedaços, né? Essa barra se divide em duas barrinhas, uma também com as duas barrinhas, os dois metais com comportamentos completamente similares à da barra original. Então, você insiste, né? Corta de novo e nada acontece. Continua, você simplesmente multiplica as barrinhas. Né? E de novo, e você nunca chega a isolar aquele camarada original que atrai o outro pedaço ou que repele o outro pedaço. Você nunca chega a isolar esse cara. Então, se a gente chama esses objetos portadores de carga, no caso elétrico, de monopolos elétricos, tá certo? A nossa busca por monopolos magnéticos resulta ser um fracasso. A gente não encontra monopolos magnéticos. A gente parece que no magnetismo as coisas sempre vêm aos pares, né? Pelo menos nos materiais magnéticos. Né? As coisas sempre vêm aos pares. Você não encontra monopolos magnéticos. Isso já coloca uma certa dificuldade para você estabelecer uma lei tipo lei de Coulomb. Você não tem a entidade básica que exerce força magnética. Você tem uma entidade complicada, composta, né, de dois pedaços que exerce a tal força magnética, né, atrai
sei lá, pedra lá na Magnésia atraía lança, né, dos caras, isso é a lenda aí, né, que a gente escuta, né, no YouTube hoje em dia. Então, fenômenos magnéticos aparecem, são conhecidos, etc. e tal, mas quando se trata de isolar o efeito magnético de um pedaço desses caras para estudar como eu estudei no caso do campo elétrico, essa tentativa é completamente vã, né? Outra coisa que conseguiu ser verificada é que a força magnética que um certo objeto, né, recebe sobre ela, né, sobre ele, depende de algumas características, depende desse objeto. Primeiro, possui carga elétrica ou não, né? Coisas que possuem carga elétrica, ou pelo menos possuem distribuições de carga elétrica adaptáveis, vamos dizer assim, ou variáveis, né? Podem sofrer interação magnética, força magnética. Coisas que não possuem, em princípio, não sofrem força magnética. Coisas que estão em movimento, coisas carregadas que estão em movimento, sofrem interação magnética de maneira proporcional à sua velocidade. Certo? Coisas que estão paradas, mesmo tendo carga elétrica, não sofrem interação magnética. Né? Então, tudo isso motivou a interação, como você vê, como o conceito de campo magnético, de força magnética, não vem do conceito de monopolo magnético, né? O estudo do magnetismo, desde cedo, evocou o conceito de campo magnético. Né? A gente pensou, olha, o magnetismo produz uma modificação do espaço aqui, similar àquela modificação do espaço que o campo elétrico expressa, né? E coisas com essas características vão sofrer interação magnética. Né? Então, essa modificação do espaço é o que nós chamamos de campo magnético, essencialmente. Da mesma forma como que a gente chamava de campo elétrico. Então, se eu colocar uma coisa com certas propriedades nesse ponto do espaço, ela vai sofrer força magnética. Tá certo? Então, esse ponto do espaço tem uma propriedade. Que propriedade é essa? Tem um campo magnético ali. Tá certo? Então, isso nos motivou a escrever essa fórmula que está aqui, a força magnética, né? Essa aqui é a tal modificação do espaço, né? Expressa nesse objeto que está aqui. Em princípio, isso aqui é uma função de R, né? Tá certo? Tem um cara desse para cada ponto do espaço, né? Isso daqui é a carga do objeto que está sofrendo essa interação magnética, e essa aqui é a velocidade do objeto que está sofrendo interação magnética. Tá certo? Esse 1 sobre C entra aqui por uma questão de unidades, né? Na verdade, questão dimensional, questão de unidades, etc. Então, se você observar que V sobre C é uma quantidade adimensional, essa força que está aqui, em termos de dimensões, ela está bastante análoga à força elétrica, Q vezes B. Né? Isso tem dimensão, isso tem dimensão. Né? Mas isso, V sobre C, não tem dimensão. É uma grandeza adimensional. Que nem você tinha lá na força elétrica, força igual a Q vezes zero. Aqui você tem, dimensionalmente falando, algo também do tipo Q vezes B. Certo? Bom, essa é a ideia de você ter uma entidade com carga Q circulando numa região do espaço onde você tenha um campo magnético. Certo?
A razão de você ter um campo magnético, primordialmente falando, é você ter, sei lá, uma pedra com propriedades magnéticas, um material com propriedades magnéticas, gerando esse campo magnético ali naquela região do espaço. É claro que, em seguida, a gente começa a pensar em conjuntos de objetos com carga Q e velocidades V, né, cada um com a sua, né, interagindo com esse campo magnético. Então, para expressar isso, a gente fala sobre o conceito de densidade de corrente, né, J, né, que vai ser somatório em I, GNI, QI, VI. Né? Então são várias entidades, cada um com sua carga, e cada um com a sua velocidade, e isso daqui é uma densidade, número de cargas por unidade de volume, tá certo? E você supõe que todas as cargas do tipo I têm a mesma velocidade média. Aqui. Eu posso ter mais de uma carga, por isso que eu tenho que introduzir esse fator de densidade que está ali. Posso ter mais de uma carga do mesmo tipo. Né? Então isso daqui é o número de cargas por unidade de volume, tá certo? Número de cargas circulando com velocidade VI, em média, e com valor QI. Certo? Isso define para a gente o que a gente chamou de densidade de corrente. Né? A convenção que nós estamos adotando aqui, né, é que a gente está considerando a quantidade de cargas positivas, tá certo? Que atravessam uma certa unidade de área dA por unidade de tempo dt, tá certo? Bom, a corrente elétrica usual, né? Tá certo? Que a gente está acostumado lá da lei de Ohm, etc e tal, é um objeto que vai me dizer qual é o número, né, desses portadores, né, de carga que atravessam uma certa superfície, tá certo? Onde esse vetor unitário é o vetor normal a essa superfície S, né, que está aparecendo aqui. Essencialmente isso. A gente pode se perguntar o seguinte: como é que a densidade de carga, né, densidade de carga se relaciona com a densidade de corrente? Essa é uma pergunta interessante. Eu estou falando de carga dos dois lados aqui. Estou falando de carga aqui e, em princípio, eu tenho uma densidade de carga também que gera os fenômenos elétricos, né, que a gente conheceu na aula anterior. Né? Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente tem um certo volume fechado V. Né? A variação da quantidade de carga elétrica, vamos chamar essa quantidade de carga elétrica nesse volume V, de ρ de R d3R, um volume infinitesimal. Né? A variação temporal desse cara vai ser ddt desse objeto que está aqui. Claro que aí tem que pensar no ρ de RT. Né? Qual pode ser a fonte da variação desse objeto? Né?
desse ρ de RT. Né? Só tem um jeito, né? Quer dizer, em princípio, se eu supuser que carga não se cria nem se aniquila. Né? É a carga entrar nesse volume infinitesimal ou carga sair desse volume infinitesimal. Não tem outro jeito. Né? Então, a carga que entra ou que sai desse volume infinitesimal é J escalar N dA. Tá certo? E você pode botar a soma sobre esses dAs, que são as paredes desse teu volume infinitesimal. Você tem uma situação assim, você tem, por exemplo, um cubinho aqui, né? Aqui você tem a sua densidade de carga, e a pergunta é a seguinte: dependendo da densidade de corrente que entra, né, essa carga que está dentro desse volume infinitesimal pode aumentar. Né? O sinal de menos aqui diz respeito ao seguinte, que se a corrente está entrando, né, a projeção dela em relação à normal, ela vai estar no sentido oposto ao normal. Então, J escalar N vai ser negativo. Então, você bota um sinal negativo, porque um fluxo de corrente para dentro desse volume vai significar um aumento de carga elétrica. Então, tem que dar um valor positivo para essa derivada temporal. Certo? Isso nessa direção, isso nessa direção, isso nessa direção e nas outras, né? Em todas as 6 direções. Então, o quanto de corrente atravessando uma certa unidade de infinitesimal de área, né, dentro desse volume, vai ser, em princípio, o único responsável pelo aumento de carga elétrica que está lá. Se, ao contrário, né, a corrente estiver para fora, né, esse fluxo vai estar no mesmo sentido da normal, desses caras que estão aqui. Você vai ter um produto escalar positivo e você vai ter, então, uma diminuição da densidade de carga elétrica ali dentro. Certo? Então, daí, né, a gente pode generalizar essa história para um volume finito, simplesmente empilhando esses caras que estão aqui. Tá certo? Se eu botar, por exemplo, mais um aqui embaixo, né, eu vou ter coisas interessantes. Aqui está entrando também, aqui também. Só esses caras que estão entrando a partir daqui, eles estão saindo desse cara que está aqui. Então, a contribuição desses lados adjacentes vai se cancelar. Tá certo? Desse lado adjacente especificamente. Se você botar aqui do lado, a mesma coisa vai acontecer. As contribuições que vão sobrar são as contribuições dos lados que estão conectados com o exterior dessa coisa. Os lados internos vão se cancelar. Né? O resultado de você somar sobre todas essas células, né, infinitesimais, vai ser uma integral sobre o volume e o resultado disso vai ser a integral sobre toda a superfície, menos a integral sobre toda a superfície de J escalar N dA. Tá certo? Mais uma vez, o teorema da divergência diz para a gente que isso daqui tem que ser menos a integral de volume, né, sobre o volume limitado por essa superfície, o divergente de J d3R. Né? E como esse volume, né, é arbitrário, tá certo? Essas duas integrais só vão coincidir se os integrandos coincidirem. Tá certo? Conclusão, você encontra uma relação diferencial
entre essas grandezas. Certo? Quer dizer, o ponto central aqui, né, é que na própria dedução dessa relação diferencial, nós estabelecemos que a única maneira de haver uma variação da quantidade de carga dentro de um volume infinitesimal, né, é se carga entrar naquele volume ou se carga sair daquele volume. A gente não admitiu a possibilidade da carga simplesmente sumir ou da carga simplesmente aparecer ali dentro. Tá certo? Então tem uma hipótese de trabalho aqui por trás que é a carga elétrica não é criada nem destruída, ou se conserva. Pelo menos a quantidade total de carga elétrica dentro de um certo volume não é criada nem destruída. Tá certo? Essa equação, portanto, né, ela é uma expressão direta desse fato. Tá certo? E não é algo que a gente deveria esperar se a gente está colocando claramente que a carga elétrica total se conserva. Tá certo? Essa é a chamada equação de continuidade. Tá certo? E é uma das equações centrais do eletromagnetismo. Ela vai ter consequências profundas daqui a pouco, né? Na aula 3 ou na aula 4. Né? Oi. Por que tem R vetor ali na primeira linha? Derrão ter o L3 R vetor. Nessa aqui? É. Ah, essa aqui não. Perdão. Só um erro. Bom, você pode olhar essa expressão que está aqui ao contrário, tá certo? E obter essa mesma hipótese de saída que a gente obteve para estabelecer essa equação, a gente pode concluir isso a partir dessa equação. Basta você pegar e fazer o contrário, você integrar essa equação sobre o volume total, né, do teu espaço. Então, se você integra d-rho dt do volume total, isso daqui é menos a integral do divergente de J d3R, e agora você vai ao contrário, isso daqui vai menos a integral de J escalar em dA, né? E aí você pensa que se você está falando do volume total do espaço, né, você não espera que a carga saia para fora do espaço. Ou seja, que essa carga se mantenha dentro do espaço. Então, toda expressão para essa densidade de corrente que tenha que fazer algum sentido, tem que envolver esse fato, tem que envolver o fato de que ela tende a zero quando a posição tende a infinito, quando você tende à fronteira do espaço, né? Do espaço todo. Né? Então, esse cara que está aqui, né, você pode considerar como sendo zero. Essa derivada em relação ao tempo que está aqui, ela está dentro de uma integral em relação a R, então ela pode sair dessa integral. E isso que está aparecendo aqui, integral de ρ d3R, é simplesmente a carga total que está envolvida no espaço todo. Né? Se eu chamar isso aí de Q, né, o que eu estou obtendo é que dq dt é zero. Tá certo? Então, tem ida e tem volta no estabelecimento dessa expressão, mas vamos supor, né? Essa expressão se verificar um indicativo do fato de que a carga elétrica se conserva. Tá certo? Se um dia a carga elétrica não se conservar mais, né, a gente vai ter que voltar aqui e trabalhar essa história de novo. Né? Esse é um dos pontos cruciais aqui para essa análise toda.
Bom, o ponto que a gente vai abordar, né, pelo menos nesse setor do curso, né, é a situação em que as nossas cargas, a gente admitiu uma variação temporal aqui da densidade de carga, para efeito de trabalho, vamos dizer assim, mas as situações que nós estamos abordando nesse caso envolvem densidades de carga estáticas, independentes do tempo. Né? Foi tudo que a gente falou lá do campo elétrico, a gente vai continuar mantendo essa história que está aqui. Né? Se isso acontece, dρ dt é igual a zero, tá certo? Se dρ dt é igual a zero, então você tem que o divergente de J também vai ter que ser igual a zero. Em geral, dρ dt não é zero, tá certo? Ρ pode variar com a posição com o tempo. Densidade de carga pode variar perfeitamente. Localmente, né, pode entrar carga, pode sair carga de uma certa região, etc. e tal. Mas a gente está se restringindo aqui à eletrostática e, consequentemente, também à magnetostática. É o que nós chamamos de magnetostática. Então, isso vai ser caracterizado por essa situação que está aqui. Divergente do J igual a zero. Isso significa basicamente que o que entrar de corrente num certo volume vai ter que sair desse volume. Não tem fonte, não tem sumidor de corrente dentro da nossa situação. Né? Na próxima aula, nós vamos procurar estabelecer, então, a relação entre o campo magnético e a densidade de corrente, tá certo? O análogo, vamos dizer assim, da lei de Coulomb, a gente vai conseguir verificar, né? E a gente também é meio arrogância demais da minha parte, né? O talento do Biot e do Savart, né? Por exemplo, que mostraram no passado que há uma relação entre as densidades de corrente e a densidade de corrente e a produção de campo magnético. Assim como um campo elétrico está associado à densidade de carga, campo magnético está associado à densidade de corrente. Tá certo? Esse é o paralelo, né, que a gente vai estabelecer, mas vamos deixar para fazer isso na aula que vem. Tá bom? Na aula que vem a gente trabalha essa relação e estabelece mais umas duas equações de Maxwell, tá certo? No meio do caminho. Beleza.